continuando na nossa jornada, né? Vocês estão nadando, pegando essa onda comigo, estão varando essa arrebentação, como a gente costuma dizer, né, no surf, vamos varar essa. Estamos varando juntos, né? E é engraçado que esse nome, a travessia, uma travessia, né, desse processo dos 7 anos, e também com esse meu momento, morando perto da água. Eu sempre gostei muito da água, mas também sempre tive muito medo. E essa superação, né, de vencer meus medos, aprender a nadar, e aprender a surfar, e ir pro fundo e realmente atravessar, né, atravessar os meus medos para poder sentir, né, a adrenalina que meu corpo, de alguma forma, desde pequena, eu tinha esse desejo de aprender a andar sobre as águas, de navegar, sempre gostei, embora meu ambiente não é costa, mas tem essa alquimia. As pessoas que têm um ambiente costa também é um lugar onde a alquimia acontece entre os elementos, né? Porque junta terra e água, enfim. Eu tenho essa coisa, então, com que era o ambiente do Raul Runa, inclusive. Então, hoje eu tô falando sobre isso, né? Porque no episódio de número 5 eu vou trazer justamente sobre os convites, o lugar, né? Então, hoje eu vou falar do lugar correto para viver, o trabalho correto, né? E até os hobbies corretos, né? Os lazeres corretos, porque a gente não tá aqui nessa para trabalhar e se relacionar. O Ser de 900, a gente tá aqui com esse potencial realmente de viver a vida, de desfrutar a vida, não só nos momentos na aposentadoria, né? Nos finais de semana, mas pra gente apreciar os dias. E a travessia, né, o processo de autoconhecimento com o desenho humano, como eu disse, embora não me trouxe, né, esse relacionamento de Hollywood, de telas de Instagram, mas me trouxe a consciência e o alinhamento no meu ambiente que, de acordo com o desenho humano, é o mais importante pra gente. Porque, né? A gente se fala muito sobre se conhecer, quais meus dons, quais meus talentos, o que que eu vim fazer aqui, o que que é meu propósito, barari, barará, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Então a mente vai vir com 1 milhão de porquês ou comos, enquanto pro corpo, né, a equação a ser resolvida é onde, né, eu estou posicionado. Então, eu trouxe alguns trechos, né, do meu filme, da minha vida profissional. E então eu compartilhei com vocês, né, o como sempre foi muito difícil para mim. E aí no final das contas, praticamente todas as minhas organização de feiras, mesmo sem ter uma formação, né, acadêmica para isso, como lá atrás, desde lá da época da padaria, eu já tinha desenvolvido essa habilidade com o público e de negociar, sabe? Isso foi ficando em mim, então as empresas que eu entrei, gente, eu assim passei por mais de 15 serviços, assim como eu passei por mais de 15 lugares, casas, né? E vários estados, e enfim, país, né? Do Estados Unidos, Brasil. Mas no Brasil eu morei em São Paulo, né, em Curitiba e em Florianópolis. Então fiquei transitando entre esses três estados. E nesses anos todos, então, foram muitos trabalhos. E sempre nessa área de venda. Então eu vendi móveis de escritório, vendia título de clube de campo lá em Curitiba. Eu vendi máquina de registrar de mercado, vendi leitor de cartão de crédito, máquina. Gente, eu vendi assim muitas coisas. E eu fui passando por esses, né, trabalhos e todos e tal. Mas de pequena eu já tinha um desejo que era ser fotógrafa, porque eu já fotografava por conta. Então era um hobby que eu tinha, eu e a minha amiga manifestadora de infância, Gemima, a gente saía tirando foto uma da outra, e era época de filme, a gente revelava as fotos, então eu sempre gostei muito de imagem, vídeo, dessa coisa com a autoexpressão. E aí, né, nessa
quando eu conheci o meu ex, então, porque como a gente tinha que estar indo muito para os Estados Unidos e tal, eu saí do trabalho que eu tava, da empresa que eu trabalhava, e eu tava morando em São Paulo nessa época. E, e por conta dessa vai e vem, eu decidi estudar fotografia, que era um curso menor, né? Era um curso de 2 anos. E aí estudei fotografia, me formei em fotografia, comecei a trabalhar com fotografia. Paralelo a isso, em 2014, eu realizei outro desejo, mas que não deu muito certo por conta da minha mecânica projetora. Eu tive um restaurante dentro de uma academia. Porque eu sempre tive paixão por cozinha, por cozinhar, essas coisas assim, alquimia. Gente, eu amo cozinhar, assim, eu praticamente cozinho todos os dias. Tem dias que eu me obrigo a comer fora, aqui em Florianópolis, ou eu peço que eu não gosto muito, porque a comida, né, no iFood é raro chegar a comida fresca de algum lugar. Mas tem dias que eu me obrigo, porque eu, por causa do tempo, né? Porque eu passo 1 hora cozinhando, daí depois mais 1 hora limpando. Então, porque eu realmente tenho paixão, assim, por essa alquimia, por criar as coisas na cozinha. Então, eu tive uma oportunidade, né, um convite na academia que eu treinava em São Paulo, que eu conhecia todo mundo, e vagou lá. E como eu tava sempre lá conversando, né, com a dona e tal, e eu adoro receitas fits, assim, né, criativas e que são saborosas e que são gostosas. Então, quando liberou, eles perguntaram se eu não queria assumir. E eu tinha uma amiga, né, a Gabi, que ela também tinha esse mesmo desejo. E a gente, então, né, assumimos esse restaurante. A gente ficou 1 ano nesse restaurante. Paralelo a isso, eu era fotógrafa também, o que me desgastou, o que me rendeu uma cirurgia na coluna. Eu operei a minha hérnia. No meio de 2015, exatamente 1 ano depois, gente, eu travei, porque imagina, né? Estudando à noite fotografia, trabalhando de dia no restaurante. Nessa época eu já estava morando junto com meu ex, né? Atendendo as demandas da casa, um cachorrinho. Eu fiquei tão estressada assim, ali foi o ápice mesmo de consequência no meu corpo, em que eu vi que realmente o projetor, ele não tá aqui pra gente ter esse esforço físico, essa rotina geradora. Na época eu nem imaginava que existia, né, desenho humano, porém a doença, né, o fato de eu travar minhas costas e realmente não tinha outro jeito que não fosse a cirurgia, foi o suficiente para eu olhar que eu estava além dos meus limites, que aquilo estava muito para mim e que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu seria fotógrafa, ou eu ficaria com a cantina. E aí eu decidi sair da cantina então e ficar só com a fotografia. E foi quando o Luiz Carlos, né, o meu parceiro na época, falou: por que que você não fica em Miami? E aí veio o convite, né? Então veio esse convite, assim, que quando ele falou aquilo, nossa, assim, todo o meu corpo, na hora, respondeu sim, né? É isso, né? Lá eu posso, como fotógrafa, eu posso trabalhar como autônoma, né? Eu posso estudar, enfim, né? Teve toda aí essa abertura. E aí trabalhei então, né, 2015, 16, 17, 18 ainda como fotógrafa profissional. Aí comprei todos os equipamentos, né, investi, porque tudo é investimento. E trabalhei muito, tive muitos clientes, assim, fui muito feliz. Então, essa realmente foi uma profissão que não me cansou. E foi muito natural, assim, a transição da fotografia para numerologia e para astrologia. Porque daí, então, enquanto eu estudava inglês lá em Miami e fotografava as minhas clientes, né, no horário vago e tal, eu trocava muito sobre mapa, sobre astrologia. Então, a maioria das minhas clientes eram mulher, né? Então, nós mulheres, a gente sabe, né? A gente senta, começa a falar de signo, pronto, acabou. Gente, então às vezes eu parava assim a sessão, a gente parava num café e ficava só falando dessas coisas e tal. E era delicioso assim pra mim, né, compartilhar as coisas que eu sabia. Nesse momento eu já estudava cabala, já estudava astrologia cabalística, numerologia cabalística. Eu já sabia assim, eu já lia tudo das pessoas, mas nunca passava pela minha cabeça de eu trabalhar com isso.
Ali em 2015, 16, 17, 18, até eu chegar no desenho humano, porque eu comecei a trabalhar com astrologia oficial um pouquinho antes, não tinha muito tempo, oficialmente, né? Eu era fotógrafa ainda. Eu transitava assim nessa área do autoconhecimento, era diferente. O autoconhecimento era um hobby para mim, porque o meu objetivo, né, até 2017, eu ter essa crise com meu ex, essa questão do filho que eu compartilhei no capítulo anterior, meu objetivo era ficar nos Estados Unidos e estudar cinema. E, inclusive, eu tinha aceitado um outro convite de uma outra amiga que hoje tem, que ela mora na Califórnia, a Vicky. Ela é atriz profissional, enfim, super bem relacionada também. Na época, eu tinha aceitado o convite da Vicky da gente montar uma agência de publicidade juntas. A gente começou a fazer alguns comerciais de marcas lá de bolsa vegana. Eu cheguei, assim, a avançar, né, nessa área de mídia. Só que aí eu ouvi o convite de um professor para eu falar sobre astrologia, né, numa classe lá de inglês. Ele veio, ele me convidou assim, você pode ir lá. Tá tendo um debate tal sobre astrologia. Você pode ir lá falar sobre isso, tal, não sei o quê. Quando ele falou aquilo assim, ele foi na sala. Gente, meu mundo assim parou. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para várias pessoas, né? E era uma turma mais avançada ainda, o TOEFL. Eu era iniciante, assim, no inglês. E eu falei não. Falei não pra ele, mas assim, quando eu falei esse não, hoje eu entendo que é a voz esplênica. Mas eu escutei uma voz, tipo, como se fosse uma pessoa falando comigo. Vai. E eu falei, tá, 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 não, eu vou. E fui. E aí falei, né? Era pra falar 10 minutos, acabei falando 30 minutos. E aí eu me lembro que no caminho de volta para minha sala, quem já foi para os Estados Unidos conhece como é que é a estrutura, né, das escolas lá. Você tem que atravessar assim, meu Deus, cara. Aquele calor de manhã de Miami. Eu lembro que eu voltando assim, caminhando, cruzando assim, aquele calorão, voltando para minha sala, eu senti no corpo assim, falei assim, mas é isso que eu quero fazer. Falei, não é. Falei, a fotografia, isso foi um meio. Falei, é isso que eu quero fazer, isso é meu propósito, né? Falar de autoconhecimento com as pessoas, né? Mostrar esse mundo e tal. Eu me conectei tanto com aquilo que aí, depois dessa experiência, eu fiz algumas outros cursos, algumas outras formações, e até que eu conheci a Simone Arrojo, né, em 2016. Ela deu um workshop de constelação familiar em Miami. Olha como que é o destino, né, gente? Olha o destino, tá? Nesse dia, eu tinha fotografado a dona do espaço do workshop, a Alexia, que é assim, também tá na minha rede até hoje. Outra bruxona, da cabala e tal, e a gente viajava assim, né? Nas fotos de espiritualidade, cabala e tudo. Era uma galera bem legal, assim, lá de Miami, que eles são um pessoal muito ligado, assim, àquela vida, né, material, porque Miami é uma cidade bem material, mas também com uma sensibilidade, uma abertura, sabe? Para essa área do autoconhecimento. Eu amava, gente, a vida que eu tive lá, assim, meu Deus. Foi difícil para eu conseguir desapegar. E aí ela me convidou, a gente tinha acabado de sessão, eu tava cansada, né? Cansadíssima, assim. E ela, não, vamos lá na loja, porque vai ter um workshop das meninas do Brasil e tal. E eu, constelação. Então, constelação era a única coisa que eu não tinha, né, chegado, ouvido falar ainda. Eu, constelação. E aí tá, eu decidi ir e fui para esse workshop. Aí cheguei lá, conheci a Simone Arrojo, que posteriormente foi a que me apresentou a Meris, que foi a que me convidou a entrar no desenho humano. Olhem a ordem das coisas dos convites, tá? Então vão percebendo como essa estratégia, como essa mecânica geradora, ela é real, entende? E isso tudo, gente, vocês podem entrar na internet, tem a prova ali. Se vocês colocarem no YouTube, meu nome é Jaqueline Mayra, quer ver? Ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, deixa eu só concluir aqui, aí depois eu abro as fotos, as imagens para vocês verem sobre essa época.
senão eu vou me perder aqui do, da linha, né, do conteúdo do episódio. Mas é que foi a Simone, né? Por que que eu mencionei a Simone? Porque foi através dela, então, que eu cheguei no desenho humano. E aí, então, que eu fui nesse workshop, me apaixonei pela constelação, e depois a Simone me constelou, não nesse dia, eu falei também quero para olhar para essa história do meu avô e do meu pai, que eu contei no episódio número 3. Então, aí a Simone, né, fez minha constelação e tal, foi muito profundo ali os movimentos. E a gente ficou muito próxima, né? A Simone ficou muito impressionada também com a minha história e tal. E como ela estava lá, né? E ela ia ficar mais um tempo lá. Não, ela ia ter uma viagem de volta para lá. Desculpa. Algumas semanas depois ela voltaria para Miami com o marido dela. E ela perguntou se eu podia fazer uma sessão de fotos para ela. Se eu podia fotografar ela. Porque como, né, a Alexia, que tinha me levado lá, elas tinham gostado muito das fotos da Alexia, enfim, tá? Coisas de linha 4 da rede. E eu falei assim, sim, nossa, vai ser um prazer, né? Eu fazer essas fotos e tal, porque, né, quando eu conheci ela, assim, eu achei ela tão profissional, também tão conectada com o propósito dela, ela é um exemplo, assim, tipo, de uma mulher que eu me tornaria mesmo, assim, ela, desde o primeiro momento, a Simone Arrojo, ela foi minha referência, assim, de profissional dessa área de autoconhecimento. Quem não conhece ela, quem nunca ouviu falar dela, sugiro seguir ela no Instagram, porque ela é uma das pioneiras da constelação familiar do Brasil, assim como a Meris, numa linguagem profunda, original, competente, sabe? Sem charlatanismo. E então ela retornou, a gente fez as fotos dela, eu hospedei ela na minha casa, né, na época. E aí eu fiz o mapa dela e fiz o mapa do marido dela. E ali então veio o convite oficial para eu fazer os mapas. Quando eu fiz o mapa dela, ela, numerológico, né, na época, ela falou assim, Jaque, por que que você não está trabalhando com isso? E eu falei assim, imagina, eu faço assim para os meus amigos, trabalhar, né? Imagina, eu não tenho experiência, nunca atendi e tal. Ela olhou bem nos meus olhos e ela falou, você nasceu para isso. Gente, aquilo ali, assim, parou o meu mundo, assim. Foi um convite, assim, tão lá dentro. E eu falei, eu nasci para isso. Eu concordei, assim. Eu falei, eu acho que o que eu mais queria era fazer era só isso. Falei, eu acho que eu não quero mais fotografar, não quero mais. Acho que eu tô no caminho. Tem alguma coisa que não tá, né, ajustado. E aí foi tão profunda a nossa conexão na época. Isso foi em 2016, né? Aí ela voltou pro Brasil, a gente manteve em contato. Depois ela retornou no começo de 2017 para dar um workshop em Miami, que eu ajudei ela a organizar. Daí, nessa época, a gente organizou um workshop de constelação familiar lá. Foi bem legal. E aí ela ficou lá em casa de volta e a gente me convidou para ir para a Índia. E daí nisso ela me convidou, mas eu ainda não estava fazendo os mapas formalmente, tá? Eu ainda estava fazendo assim, né, só para os conhecidos. Então ela me fez o convite para ir para a Índia e eu estava morando lá nos Estados Unidos, né? Eu estava comprometida com outras coisas e tal, ia começar essa universidade de cinema. Lá, eu estava lá na agência com a minha amiga, eu estava muito focada ainda ali nos meus projetos, né, com a fotografia, no meu futuro lá. Porque afinal de contas, o combinado com o meu ex era ir para lá para criar um futuro lá. Eu tinha um visto de 4 anos, né, que era um visto válido para estudar por 4 anos. Enfim, depois a gente iria resolver o resto, entendeu? Gente, e aí esse convite para a Índia, o chamado disse sim. E aí eu, numa vinda para o Brasil, daí em 2017, ela me convidou para fazer uma entrevista, que ela tinha um programa na Rádio Mundial na época, ela tem até hoje, na verdade. Na época era Virando a Página. E aí ela me convidou para fazer uma entrevista para falar da numerologia, da cabala e tal. Gente, aquela entrevista mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque eu super ingênua, com pavor de falar em público, travei na hora da entrevista, chutei o pé dela debaixo da mesa, porque eu não sabia o que fazer, porque eu caí de paraquedas lá naquela rádio, e de repente eu tava ali,
entende? Em São Paulo, na Avenida Paulista, falando de autoconhecimento. E daí eu dei meu telefone e tal, quando eu terminei a entrevista. E quando eu fui pegar meu telefone, quando acabou, né? Durante a entrevista, tinha meu telefone. Gente, sério, assim, tinha umas 50 pessoas que tinham me mandado mensagem, que queria agendar o mapa, e me deu uma síndrome do pânico, porque eu não conseguia lidar com aquilo ali. Imagina, o projetor, um por um, né? De repente, o meu celular ali, eu cheguei em casa, eu lembro que eu olhei pro meu ex e falei, nossa, tá acontecendo uma coisa muito louca. Falei, eu não sei nem lidar com isso. Como é que eu faço? Eu não tenho uma agenda e tal, né? Eu tô acostumada a agendar um cliente de fotografia. E aí ali eu agendei, então, dessa entrevista, gente, 30 clientes de mapa numerológico, dos quais muitos deles eu estão na minha rede, eu atendo até hoje, tá? Desse dia ali se abriu foi o convite para a profissão, né? Agora eu vou abrir aqui para vocês, depois se vocês quiserem ver essa entrevista, minha internet aqui, tava falando, pode ser que dê um corte aqui, não sei como é que eu vou arrumar isso depois. Eu fiquei falando, gente, caiu, desligou tudo aqui. Mas quando vocês jogarem lá no Google ou joguem direto no YouTube, eu oriento jogar direto no YouTube, tá? Jaqueline Mayra e Simone Arrojo. Gente, então hoje nós vamos falar com a Jaqueline Mayra sobre a importância de olhar a frequência do nosso nome. E eu trouxe ela aqui, como eu disse, porque eu mudei a minha assinatura através da numerologia cabalística e a diferença na minha vida. Tendo um pouco desse conhecimento que é a numerologia, né, que vem, né, da Cabala, e falar um pouco de como que essa ferramenta, né, que eu até uso a numerologia terapêutica, né, como terapia, porque ela realmente ajuda a gente a. Gente, vocês não têm noção que esse foi, assim, um dos melhores e piores dias da minha vida. Porque foi muito desafiador pra mim, assim. Depois teve outros vídeos que a gente gravou juntas, né? Porque a gente realmente criou uma amizade ali muito legal. E depois eu mudei meu nome pra Jaqueline Freire, porque, como eu falei, esse ex disse que eu era muito profunda e tal. E esse nome Jaqueline Mayra que eu usava, ele tinha frequência 9, né? Até quem tiver interesse de analisar seus nomes e tal, eu faço isso ainda, tá, gente? Gente, eu fiz muito, eu atendi muita gente, eu harmonizei nome de muita gente. E o que mais me chamou a atenção quando o desenho humano chegou é o tema assinatura, né? Então, quando o desenho humano chegou para mim e eu olhei lá que nós tínhamos uma assinatura, e eu falei, gente, mas eu já venho trabalhando, organizando, harmonizando a assinatura de tanta gente. Então fez muito sentido. Assim, aí depois tem uma outra aqui embaixo, ó, sempre ali, né, naquela timidez, naquele lugar que eu fui colocada, sem eu buscar, sem eu provocar, sem eu iniciar, sem eu imaginar que o convite para a profissão chegaria. Então, depois de tudo que eu tinha passado, sabe, tanta coisa assim, aquele caminho longo, de eu ter seguido a minha intuição, de não ter conseguido né, iniciar uma faculdade de psicologia ou de marketing e propaganda, todas as tentativas que eu tinha tido de voltar e estudar formalmente, todas fracassaram. Eu não conseguia lidar com aquele sistema tradicional de ensino. E tinha uma coisa dentro de mim, uma voz dentro de mim que dizia que eu não ia precisar daquilo, que existia o meu caminho. E chegou o convite. Chegou esse convite. Então, em 2017, em outubro, tá, então tá, daí passou essas entrevistas e tal. Em alguma delas ali eu morava em Miami ainda, no final delas eu já tinha morado em São Paulo. 2017, que foi esse ano, né, desse convite para o autoconhecimento, para trabalhar com autoconhecimento. Então, depois que eu dei essa entrevista, a primeira, na rádio e tal, barará, gente, eu não consegui voltar para a vida mais que eu tinha lá em Miami, já não tinha mais sentido. De repente, tudo aquilo a minha mente achava que era o que era correto para mim, não tinha sentido nenhum mais, exceto os meus amigos, que até hoje
Eu tenho muitas saudades deles, assim como os meus amigos de São Paulo me fazem muita falta. Eu tenho amigo no mundo inteiro, gente. E assim, me fazem muita falta mesmo. Os laços, né? Os vínculos que eu criei. E aí veio a decisão, porque como veio o convite e o meu corpo já sabia que a decisão correta então seria voltar para São Paulo, e aí estudar constelação, né, entrar nesse mundo, ampliar minha rede, fazer essa transição. Eu acho que na verdade só falando agora, tá? Só falando disso agora que eu percebo que acho que foi aí que eu comecei a desconectar do meu ex, né? Aí a questão do filho em 2018, que quando veio, quando a gente, né, separou mesmo, eu saí de casa em janeiro de 2019, mas foi final do ano de 2018 que eu pedi a separação, né? Mas agora falando com vocês, foi ali na verdade, porque quando eu falei pra ele que eu não queria mais aquela vida lá, que eu achava que eu queria, óbvio que teve um impacto nele, né? Porque até então a gente tinha os nossos planos também, né? A gente estava mudando de casa na época e tal. E de repente, assim, eu falei, não é isso que eu quero voltar para o Brasil e eu quero me dedicar, né, a esses estudos e tal, eu quero seguir com esse convite. E ele me apoiou, como ele sempre me apoiou, né? Porque para ele também era indiferente, eu já conheci, ele já ficava muito em Miami, né? Eu acabei indo para lá porque a nossa relação, ela era assim, tipo, um mês ele lá e um mês eu aqui. Gente, não existe namoro à distância. Não tem como você se relacionar à distância. Então alguém tinha que ceder, e no caso fui eu que cedi, né? Mas então a gente já estava acostumado com isso, assim. Só que depois que eu tinha ficado morando lá, a rotina era outra, a gente já tinha uma vida lá, amigos lá, enfim. Então eu vi que para ele foi um baque, né? De repente eu voltar, mas eu segui minha intuição. E daí, em outubro, eu fui para a Índia com ela. Eu fiquei um mês na Índia, num processo profundo, profundo. Como eu falei no episódio um, lá a Simone olhou, mais uma vez a Simone na minha vida, ela falou: Eu acho que você é projetora do desenho humano. E ali foi o meu primeiro contato. Eu entrei para tirar o corpo gráfico, estou sendo, né, repetitiva aqui. Vi que era aquilo mesmo. E aí, quando eu voltei, né, daí demorou mais um tempo ainda, até que ela levou a Meris para um workshop em São Paulo, na Rádio Mundial. Sempre na Rádio Mundial, né? A Rádio Mundial tem uma frequência lá, eu tenho, sei lá, um campo magnético com esse lugar. E aí eu fui pro workshop do desenho humano, já vi a Meris também, já me conectei também com tudo aquilo ali. Então, no 18 de agosto de 2018 foi esse contato oficial. Aí eu demorei um tempo, porque então em agosto eu comecei, fiz esse primeiro workshop Viver Seu Desenho presencialmente, só que eu estava terminando a formação de constelação familiar e trabalhando muito, gente, porque eu atendia muito mapa. Era uma coisa assim surreal. O meu ex mesmo, ele falava, eu tinha montado um escritório em casa, assim, eu ficava horas, eu atendia um atrás do outro, e ele falava, como é que pode isso? Você começou a fazer isso, né? Tem pessoas que demoram tanto tempo e tal, não sei o quê. Falei, tava no meu destino. Falei, é o meu propósito e eu tava muito correta com aquilo. E aí, como eu já tinha aprendido a lição da fotografia, com o restaurante, de não ter as coisas paralelas, encerrei as minhas atividades com fotografia oficialmente. Encerrei meu site, que era lindo. Eu tinha um website, gente, assim. Eu fiquei um tempão recebendo mensagem ainda dos americanos pelo Google que me achavam, porque, modéstia à parte, as minhas sessões de gestante, as minhas fotos de gestante, gente, era uma arte, com os casais, com as grávidas na praia, aquelas coisas assim. Eu amava fazer aquilo, então eu fiquei um tempão, muitos clientes. Ai, não acredito que você não vai mais fotografar, não sei o quê. Mas eu já tinha aprendido no corpo, né, com a cirurgia, né? Eu me trabalhar demais. E aí então eu fiquei só com a numerologia e depois com a astrologia, né? E aí veio o desenho humano, então fiz esse primeiro workshop e tal. Daí em 2019 eu me separei. Então em janeiro, né, oficialmente eu fui
morar sozinha, né? Recomeçar a minha vida. Daí, 2019, eu passei esse ano todo me readaptando, porque como é que era viver sozinha, financeiramente me organizando, me reestruturando, né? Porque depois que você se separa, depois de tantos anos, ainda mais com a vida que eu tinha, né, tão sólida, né? Então eu precisei ali realmente de tempo, né, para eu me reorganizar. E aí só em 2020, então, aí nesse tempo, tá, eu trabalhei com a constelação, né, com a constelação. Trabalhei muito pouco tempo com a constelação. Trabalhei 2019, 2020, 2021, 2022, 4 anos daí com a constelação. E daí eu voltei para os Estados Unidos pontualmente em 2019, porque daí eu conheci um povo lá que era de constelação só de negócios. Mais um convite. Daí me envolvi com o Mosaic, The Movement. Aí, se vocês entrarem no meu YouTube, nesse mesmo do Desenho Humano, vai estar lá a minha entrevista com a Michelle Blackner, que é uma senhora de. Hoje ela deve estar com 90 anos, já uma francesa, que me ensinou muito da constelação. Então, tudo que eu sei da constelação veio da Simone Arrojo e dessa professora, Michelle Blackner. E daí eu tive um convite para eu trabalhar na organização, na tradução do Mosaic, que era um evento presencial que eles traziam facilitadores do mundo inteiro. Aí, 2020 veio a pandemia, e aí eu fiquei mais envolvida ainda com o Mosaic. Muitos de vocês participaram, tem pessoas que estão aqui que participaram, né, de alguns workshops junto com a gente. Então, esse tempo, esse 1 ano trabalhando com esses americanos aí, foi incrível para mim. Eu aprendi muito, porque dentro do projeto tinha donos de empresa de aviação, tinham vários empresários assim que aplicavam as leis sistêmicas nos negócios. E eu comecei a entender várias coisas. Eu ganhei muita experiência. Em pouco tempo, eu ganhei muita experiência com eles. Eu nunca me esqueço do Ivan, né, que era um deles ali, um dos professores. Ele me transformou numa líder, assim. Posteriormente, nos projetos que eu vim aceitar, que é o da Amazônia, que eu vou entrar, né, agora, eu devo muito a esse período da constelação. E esse tempo que eu passei com eles, porque essa coisa da liderança, de tomar a frente, de guiar as coisas e tal, era uma coisa que eu rejeitava, assim. Porque daí, nisso, eu já sabia que eu era projetora, então, eu trabalhei todo esse tempo, né, nessa rede internacional da constelação, já sabendo que eu era projetora. Então, eles queriam me dar responsabilidades e eu não queria aceitar, porque eu entendia que ser projetora, né, era a gente ficar ali quietinha, sem fazer muita coisa. Também não é sobre isso, né? Foram muitos anos ao longo desses 7 anos que eu fui realmente compreendendo o que que é ser uma projetora, ser um tipo não sacral, não gerar energia que sustenta a atividade por longas horas, entretanto, né, viver as minhas definições. E a liderança, pelo exemplo, pela autoexpressão, era uma delas, que eu não via em mim, mas eles viam ali. Então, por conta de eu estar muito envolvida com esse pessoal aí, eu não dei continuidade no desenho humano, nos estudos, né? Eu fiz o workshop e parei ali. E fiquei ali vivendo meu desenho, fiz minhas análises com o Dani Chang, fiz minha conectividade com o meu ex, enfim, eu fui pagando, né, os analistas, porque eu achava que o meu destino seria lá na constelação. Enfim, que daí veio a pandemia e a gente tinha alguns eventos agendados e tal, cancelamos tudo e eu fui me distanciando, porque daí com a pandemia eu continuei trabalhando com eles online e tal, mas aí desconectou, deu o tempo. Aí teve um dia, gente, que eu acordei e falei, eu não faço mais, não quero mais fazer parte, né? Eu falei que eu não queria mais participar, porque eu estava desconectada. E eu senti o chamado para o desenho humano, porque eu tinha então visto, acho que um vídeo da Meris. Sei lá, eu tinha visto alguma coisa que a Meris tinha compartilhado que me tocou, assim. Deu aquele inner calling, sabe? E eu mandei mensagem pra Meris. Falei, Meris, tem turma e tal, você tá dando aula, desenho humano e tal.
E a Mary falou: Ah, acabou de começar um ABC do Rave, uma cartografia, eu acho, não lembro qual que veio primeiro. E eu falei: Posso entrar? Perguntei pra ela. Ela, claro, você pode assistir as aulas gravadas, não sei o quê. E ali eu voltei para os meus estudos com desenho humano e fiquei, né? Então, dali desse retorno, aí isso foi já ali por o meio de 2020, e daí chegou outubro de 2020, aquela pandemia, gente, eu tava sem parceiro, sem família, sem ninguém lá em São Paulo, né? Os meus amigos todos, o isolamento. Aí realmente eu senti falta de conexões humanas e eu falei, não, eu tenho que estar perto da minha família. Porque eu tava assim ainda me recuperando, né, da separação e tal, assim, eu não tava conseguindo ficar lá em São Paulo. E aí eu tomei a decisão de voltar para Curitiba. De voltar para Curitiba porque meu pai também, né, com aquela doença, a gente nunca sabia quando que ia ser o último ano do meu pai, quanto tempo ele ia viver. Eu falei assim, eu vou voltar pra lá, eu tô aqui deslocada mesmo, né? Pelo menos lá eu fico perto da minha família. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu voltei pra Curitiba, então, me aproximei mais ainda da Meris, né? Então, comecei a estudar e a gente se aproximou muito. A minha conectividade com a da Meris, ela é muito interessante, a gente tem várias, a gente fica com os 9 centros definidos. E eu fazia muita yoga na época, e aí ela me perguntava as coisas de yoga, e em alguns momentos eu fiz algumas aulas com ela, porque eu comecei a fazer formação de yoga também, tá, gente? Não terminei, porque eu vi que também não era meu talento, mas eu aprendi bastante ali, né, da técnica, assim, de guiar os outros nos movimentos nos corpos, também quando eu morava nos Estados Unidos. E aí e fui indo, né, ali, e trabalhando com constelação online, com os mapas e tudo isso, e só estudando o desenho humano, né? Então passou daí 2020, 21, fiquei um ano em Curitiba. Aí em 2021, em outubro, exatamente um ano depois, desculpa, setembro, em setembro de 2021. Então já estava voltando as coisas presenciais e tal. E aí a Meris ia fazer o primeiro Viver Seu Desenho presencial depois da pandemia, em setembro de 2021. E aí ela me convidou para vir para esse evento presencial. E eu vim para Florianópolis. Ela me cedeu o apartamento, que ela tem um apartamento que só para ela receber alunos, assim, ali na Lagoa, aqui na Lagoa da Conceição, é do lado onde eu moro aqui, é uma quadra para cima. Só que olhem que viagem, né? Ela me convidou para vir para o workshop para eu ficar uma semana aqui em Floripa. Quando eu vim para cá, eu tinha acabado de alugar outro apartamento, porque já tinha completado um ano que eu tinha retornado para Curitiba. Então, o apartamento que eu tinha morado lá tinha vencido o contrato, e aí eu não tinha gostado da vista, enfim, eu não renovei o contrato nesse apartamento. Tinha achado um que eu tinha amado, de frente para um parque, que eu amava ir com os meus cachorros, com um lago na frente. Perfeito apartamento. Tudo certo, arrumei minhas coisas, eu vinha para o workshop. Gente, eu arrumei essa mala para eu vir para esse workshop chorando aos prantos, porque eu já tinha assinado o contrato e do nada o proprietário cancelou. Ele não ia mais alugar o apartamento e ele não falou o porquê. E eu já tinha dado saída, né, na imobiliária, então eu voltaria de Florianópolis só para fazer a mudança. Eu tinha que tirar as minhas coisas de lá, eu já tinha entregado, né, o apartamento. Ou seja, eu vim para Florianópolis sem saber onde eu ia morar na volta. Eu falei, no último caso, eu boto minhas coisas num depósito, eu vou pra casa dos meus pais, né? Porque ficou tudo desorganizado. Aí cheguei aqui em Florianópolis e a Meris, e contei essa história pra ela, eu chorando. Falei, quase não vim. Falei, olha, eu só vim porque eu tinha dado minha palavra pra você e tal, não sei o quê. Aí ela me olha e ela fala assim, por que que você não fica aqui por um tempo? Uns 3 meses para você ver o que que você quer, o que que você acha e tal. Você pode ficar aqui no apartamento, eu te alugo o apartamento e tal. O apartamento todo imobiliado, né? Na hora, meu esplênico disse sim. Disse sim para aquilo. Aí fiz o workshop e tal.
Liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô indo pegar os cachorros e eu vou ficar em Florianópolis. Minha família quase tem um treco, né, gente? Porque eu faço isso sempre. É assim, desde quando eu saí de casa, aos 20 anos, eu decido e eu vou. Tipo, eu não dou satisfação, eu não comunico antes, eu vou, né? Eu tomo a decisão e eu vou, assim, não é uma coisa muito natural do meu instinto. E aí, minha família me apoiou e tal, falou, não, se é o que você quer, o desenho humano, né, teu propósito e tal, não sei o quê. Aí fui, busquei meus cachorros, meu pai veio me trazer, reclamando. Gente, eu nunca vou esquecer o meu pai. Eu vindo com os cachorros, com as minhas coisas, assim, quando eu trouxe minhas coisas pessoais, um monte de coisa e tal, que eu precisava, minha cadeira de escritório que eu amava, uma cadeira que eu tinha. E meu pai falava, Jaque, quando que você vai parar com isso, minha filha? Por que que você não fica bem tribal, né? Lá em Curitiba, não sei o quê. Falei, pai, eu sou assim, é o convite, entende? Nesse momento é o que a vida tá me chamando. Falei, eu vou me mudar, pai, quantas vezes eu for convidada, quantas vezes for necessário. Reclamando, meu velho, mas me trouxe, né? Os cachorros foi muito legal, assim, porque ele viu o quanto, né, era importante pra mim esse momento. E aí eu fiquei esses 3 meses no apartamento dela. Daí depois eu decidi ficar mais uns meses. Então eu fiquei daí 2021. Fiquei o ano de 2022 inteiro. Fiquei um ano, tá? Até junho de 2022. Até eu decidi que eu queria ficar aqui. Aí fui. Quer dizer, eu não tinha decidido ainda. Tive um pouco de problema com a amizade e tal. Eu fiquei um pouco em crise aqui. Porque eu demorei pra criar uma rede de amigos e tal. Então, daí desse apartamento eu fui morar com uma menina numa casa que não deu certo. E aí eu foi um ano que choveu muito aqui, 2022. E aí, gente, eu surtei, porque eu não fazia amigos, eu não tava me adaptando com a chuva e tal, eu me sentia muito sozinha. Aí eu tava me sentindo mais sozinha que São Paulo. E daí nessas alturas do campeonato, todos os meus amigos em São Paulo. E aí veio um outro convite. Veio o convite da minha amiga Liana, que ela tinha se mudado de São Paulo também e não estava se adaptando. Ela tinha ido para o Rio e a gente era muito amiga. Ela me ajudou muito no meu processo de separação. E aí ela falou assim: Eu quero voltar para São Paulo. Vamos alugar um apartamento juntas? Eu falei: Vamos. E aí eu saí de Floripa. No final de 2022, voltei para São Paulo, em 2023, janeiro de 2023. Fiquei esses meses em São Paulo, porque daí nesse episódio, tá? Entre dezembro de 2022 e março de 2023, nessa mudança, eu descobri que eu tava tão mal aqui, além do trânsito, que eu tava passando por um trânsito, gente, terrível, assim, tipo, que eu não sei como que o meu corpo realmente conseguiu lidar com aquele trânsito, minha raiz chegando lá na cabeça, toda a corrente individual, sabe? Então, o trânsito, eu explicava bastante coisa, mas estava bem difícil. Mas também eu tive uma questão séria de saúde ali, que até foi bom eu ir para São Paulo, porque lá eu tive mais condições, mais contatos para eu investigar, enfim, tive um milagre, passei por um milagre ali, porque foram consequências de vários condicionamentos, especialmente na cabeça aberta, de eu forçar demais, não saber parar, essa parte intelectual, como eu falei para vocês, né? Horas atendendo, horas falando, mesmo com a astrologia, com a numerologia, ficava atendendo 3 clientes, sabe? Às vezes falando 6 horas seguidas. Aquilo ali foi forçando, né, o meu cérebro. Então eu tive uma questão neurológica, foi um susto, mas graças a Deus foi um livramento também. Então eu vejo que de alguma forma também o meu corpo me levou para São Paulo por conta disso, né, que eu precisava realmente olhar, né, para isso. E foi muito importante esses 6 meses em São Paulo, porque eu pude ver que era a hora de eu parar
com outras atividades mais uma vez, que foi aonde eu encerrei a constelação. Que aí nesse processo todo de conhecer o desenho da minha família, de olhar para o desenho da minha família, eu vi que no fundo eu estava atuando na área terapêutica para tentar salvar minha família e resolver os mistérios da minha família. No fundo, o que eu estava tentando era isso. E aí, quando eu vi, eu tinha participado de um workshop do Paulo Pimon, que ele é muito bom, assim, nessa área de carreira também e tal. E aí era um workshop sobre propósito e tal. E aí era o culto, né? E aí eu vi a pessoa que representava a terapia, não tinha nada a ver comigo. Tipo, eu tava deslocada ali naquele lugar. E ali, então, eu tomei a decisão de encerrar, né, com toda essa parte desse trabalho de trauma, sistêmico, constelação de empresas, tudo que eu fazia na constelação, eu encerrei os atendimentos. E foi ali nesse momento, então, que eu tive o convite para falar de desenho humano. Então, aí a MEDES, ela oficialmente, eu não estava formada ainda, eu peguei o meu certificado só em 2025, né? Tem um ano exato que eu passei no teste, porque foi bem difícil. A formação, o PTL4 no desenho humano, é tenso, assim, tipo, é muito detalhe, é muita coisa que a gente tem que colocar junto. É um processo, assim, gente. Além de nós analistas ter que passar pelo processo no nosso corpo, a parte técnica da formação, chega na fase final ali, não é simples, não. Eu rodei ali, fiquei quase um ano para eu conseguir a minha certificação. E foi muito bom eu ter dado esse tempo, porque era o tempo que tinha que ser. Só que em 2023, então, a Meris me convidou, né, para eu fazer, começar a falar, né, dos vídeos, trazer a minha expressão individual, né, começar a compartilhar sobre o desenho humano. E foi super correto aquele convite para mim. Só que eu falei, eu quero colocar toda a minha identidade. Eu quero me colocar inteira. Não quero me colocar meia mais, em nada. E aí, gente, mais uma vez. Só que dessa vez eu não excluí o meu material de numerologia do YouTube, porque ajuda muita gente, os números e tal. Eu sou apaixonada pelos números, pelas assinaturas, pelas datas, anos pessoais. Continua para mim a numerologia, ela é assim um fenômeno. É igual os algoritmos do computador, né, que formam nossas imagens, sons, é os números do nosso nome, as letras do nosso nome. Então eu mantive, então quando vocês vão no meu YouTube, vocês vão ver lá todo esse material de numerologia lá. O site eu tirei do ar, porque eu tenho o meu site Jaqueline Freire, mas como ele era muito confuso, porque lá tinha constelação familiar, astrologia, numerologia e desenho humano. Então eu tirei esse site do ar, mas ele vai voltar, porque esse site ele vai ficar só sobre desenho humano e a consultoria que hoje eu dou para as empresas, mas é uma consultoria de identidade visual. Então, o trabalho que eu faço na Amazônia, que eu vou encerrar falando desse último grande convite, isso me levou a toda essa experiência que eu tenho então com as vendas, promoção de eventos, as feiras que eu participei, a minha habilidade com fotografia, né, com essa linguagem corporal, de realmente, né, trazer a essência, a identidade, seja de uma pessoa ou de um produto, né, para o público de forma autêntica. Então, isso tudo acabou virando aí, né, uma outra consultoria que eu ofereço hoje, que eu trabalho, né, com turismo. E aí esse site ele vai voltar. O Jaqueline Freire ele vai voltar, assim como o meu Instagram, né, que eu tenho meu Instagram pessoal. Daqui a pouco eu já vou abrir aqui também para quem não, né, é novo, não me conhece, quer, né, acompanhar aí detalhes aí dessa história toda. Então ali eu tomei essa decisão, né? E foi aí que eu tirei o período sabático. Então eu aceitei esse pedido da Meris. Aí me curei do problema que eu tava, né? Cuidei da minha saúde e tal. E aí, em junho de 2023, eu entreguei esse apartamento
lá em São Paulo, que era da minha amiga, inclusive, que eu tinha alugado, eu e a Liana tomou o rumo dela, decidiu ficar lá em São Paulo mesmo, tá lá hoje, feliz da vida. E eu decidi ir para a Europa, porque daí eu tive um convite da minha amiga manifestadora suíça para passar um mês na casa dela. Aceitei o convite, porque daí minha prima mora na Itália, já fiquei mais um tempo na Itália. E desse período sabático aí que eu tirei, que eu fiquei 3 meses viajando, daí eu fui para Israel, fui para Turquia, fiz aí uma viagem bem legal. Fiquei esses 3 meses na Europa, até eu poder ter clareza da onde eu queria morar novamente, porque eu não queria mais ficar nesse pinga-pinga, entendeu? Eu precisava de um lar de volta. Então aí eu voltei da Europa em novembro de 2023, aí fiquei em Curitiba novembro, dezembro, janeiro, voltei para Florianópolis. A Meris me chamou de volta, mais um convite. Aí eu vim para Florianópolis porque a Meris me convidou para trabalhar na revisão de uns livros e tal que ela estava fazendo. E é um trabalho que ela queria fazer, né, Aura Aura. E aí eu aceitei. Aí vim, fiquei no apartamento novamente. E nisso eu reencontrei alguns amigos do passado. A Tabata é uma delas, que era minha amiga de São Paulo, né, que a gente se conhecia lá desde 2010 de São Paulo. E aí, quando eu retomei, então, eu já comecei a me abrir mais, né? Eu já estava numa outra fase. E aí eu senti no meu corpo que era aqui que eu queria ficar. Então, realmente, eu foi ali, né, em janeiro de 2024, que eu realmente aceitei o convite desse lugar para viver. E eu abri os meus olhos, o quanto era correto para mim, esse bairro que eu moro, toda a estrutura cheia de cozinha, cheia de coisas criativas em volta. E eu já estava, então, no meu quinto ano do processo. Então, gente, chega, passa então, até o terceiro ano, ainda continua o caos, sabe? Caos, assim, dor e sofrimento, amargura, sabe? Assim, foi impressionante, assim, chegou no quinto ano, essa questão do ambiente, do trabalho, foi tão natural. Aí, quando eu abri o Instagram, na verdade, já estava liberado para a gente fazer estágio, então a gente já podia cobrar as análises, porque quem está estudando na escola original do Raul Ru, a gente pode, depois de um período, não me lembro qual agora, depois de qual curso, qual nível que é, mas você já pode começar a fazer estágio, então você pode receber pelas análises. E aí, para mim, foi muito bom, porque como eu já tinha uma carta de clientes, muitos deles já tinham, inclusive, passado com a Meris, porque eles sabiam que eu estava estudando desenho humano, mas que eu não podia ainda, né? Fazia as análises formais, depois retornaram comigo, estão comigo até hoje. Então, quando eu fui liberada, né, para receber, para monetizar, né, as análises foi ótimo, porque daí eu consegui, né, realmente fazer essa transição e, e tudo se alinhou, assim. É impressionante, porque depois que você passa do quinto ano, é o que a gente fala, né? Você não tem mais que pensar aonde você vai viver, como você vai viver, o que que você vai fazer. Então, vocês percebem que já há alguns anos antes do desenho humano chegar, por conta de eu estar muito alinhada no meu ambiente, sem saber, sem saber, eu segui essa intuição, e essa intuição sempre ia levando para algum lugar, para algum lugar, para algum lugar. Então, quando eu falo que não é sobre o que você está fazendo ou como você está fazendo, é sobre onde você está. No meu caso, os meus convites. Olhem essa história, sempre veio da minha rede. Só que eu sempre estava no lugar aonde eu tinha que estar. Não importa se a minha família concordasse, se o meu parceiro concordasse, se o vizinho concordasse. Eu estava sempre ouvindo o meu corpo de uma forma que eu também não sei como, né, com tanto condicionamento, mas o fato de estar no lugar, eu estava alinhada com esses convites. E isso é muito importante para vocês perceberem a importância da gente escolher, tomar a decisão, né, do lugar onde a gente vive. E aí eu, então,
2024 vim, fiquei e parece que era a primeira vez que eu estava em contato com a ilha, porque eu comecei a ver que essa ilha tinha uma relação meio mística comigo, porque eu tentava ir embora daqui, e a ilha sempre me chamava. Gente, assim, foi o lugar que eu morei, que, sério. Quanto mais eu tentava sair daqui e fazer as coisas fora, mais a ilha me empurrava para cá. Aí eu me lembro que quando eu voltei, eu falei assim, tá bom. Se é aqui que você quer que eu fique, então eu vou ficar, né? Então eu quero ver agora o que que esse lugar aqui, que essa Ilha da Magia reserva para mim. E aí foi incrível, porque de 2024 para cá, assim, foi no momento em que eu disse sim para esse convite desse lugar para morar. Então, alinhadíssima com o desenho humano, assim, a minha gratidão pela Meris é algo assim que não tem, eu não tenho palavras assim para poder descrever o que ela fez por mim. A Meris, ela fez muito por mim. A gente sabe que sistemicamente o que os nossos pais e o que os professores fazem é impagável. Você não tem como devolver. É impossível. A gente precisa seguir com conhecimento, seguir com amor, com o que os nossos pais dão, e seguir com essa culpa de que você não pode retornar, porque é algo muito grande. Então, o que ela me deu foi muito mais do que conhecimento, do que um certificado, do que uma profissão, do que um propósito pelo qual eu lutar, mas ela me deu minha vida, né? Me deu assim um lugar para viver, um lugar de paz no meio da natureza, sabe, aonde tudo estava ali. É o meu Éden, né? Eu falo que assim, hoje eu vivo nesse pequeno Éden. E por isso que eu digo, né, o quanto é importante a gente buscar profissionais que passaram pelo processo, que viveram o processo em todos os níveis. Então, quando a gente bate na tecla, né, da importância de você fazer a sua análise com um profissional certificado pela HDS, não é por, sabe, por ego, por vaidade, porque a gente é melhor ou pior do que outros analistas que não sejam certificados pelo HDS, mas é porque a gente realmente viveu o processo. A gente não só estudou o processo, a gente viveu o processo, a gente passou pelo experimento, a gente sabe o quanto isso é sério, o quanto de renúncia que existe sim, existe muita renúncia, porque se alinhar, né, não tem como, não é alinhar do jeito que a tua mente planejou como as coisas seriam. Para você poder se alinhar, você tem que ir deixando um monte de coisa para trás também que, né, era só ali passageiro na sua vida, muitas vezes. Então, por isso a importância, né, de você realmente investir nesse autoconhecimento, não só em termos financeiros, mas tempo, né, tempo para viver, principalmente, né, todo esse processo. E aí aconteceu algo assim, assim, o convite que realmente mais mudou a minha vida no sentido de responsabilidade e reconhecimento também. Porque convite, tudo que a Meris fez, que a Escola do Desenho Humano Brasil fez, né, a rede da Meris, o apoio, como eu disse, isso é impagável e isso é uma missão, né? É uma missão que eu tenho, assim, eu vejo que é algo bem espiritual mesmo, que o desenho humano é o meu destino. O desenho humano não é o meu trabalho. Então, eu não considero o que eu faço aqui como um trabalho, um servir. É um destino, no choice, entende? Eu nasci para isso, eu fui levada até isso. É um tesouro que foi entregue na minha mão e que eu vou honrar enquanto eu estiver aqui. O conhecimento original, a estrutura original, por gerações. Eu vou estar velhinha, igual a Michelle Blackner, e vou estar, né, fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. E tinha algo no meu mapa astrológico, tem, na verdade, né, que sempre foi muito curioso e que eu nunca entendia direito, e eu tinha um desejo muito grande, mas todas as tentativas também não deram certo, que era o turismo.
Tem três coisas no meu mapa, no meu mapa astrológico, no meu propósito, no meu desenho também, que são as três áreas minhas profissionais em que é leve. Tipo, é o que meu sucesso vai estar ali, que é o entretenimento, arte visual, mídia, comunicação, fotografia, a arte visual, em mídia eletrônica, especificamente, tá? O segundo é as viagens. Não, quer dizer, o primeiro é o autoconhecimento, né? Aí o segundo são as artes visuais, de mídias visuais, e o terceiro é o turismo, viagens, porque na astrologia eu sou meu signo é Aquário, com meu ascendente em Sagitário. E o meu nó do norte está em Áries. Então, imaginem, né, o porquê de toda essa diversidade toda, né, do meu campo. E aí, viajar, então, sempre foi minha paixão. Inclusive, quando eu saí de casa dos meus pais, com 20 anos, logo eu conheci um chileno, um outro namorado que eu tive. Ele me convidou para ir pro Chile e eu fui, e lá eu fiquei também 3 meses, gente. É assim, tá? Só liguei de um orelhão lá pra minha mãe e falei, mãe, tô no Chile. Fiquei lá, aprendi a falar espanhol, consegui um trabalho numa perucaria, que é um salão de beleza, na recepção do prédio que ele trabalhava, que era de brasileiro. Então eles precisavam de uma recepcionista que falava português. Gente, eu cheguei lá na primeira semana, já consegui um trabalho. Fiquei. Depois voltei pro Brasil, fui mais umas 3 vezes pra lá. Então essa coisa da viagem e do estrangeiro e de outras línguas também vieram para mim como um convite. Então a minha segunda língua fluente é o espanhol. Então com 20 anos eu falo espanhol fluente até hoje. Depois, né, o inglês. Sempre vindo assim, e eu tenho nessa paixão por viajar. E eu sempre tive isso. Várias pessoas, intérpretes que liam meu mapa astrológico, falavam: Ah, você tem um propósito com viagem e tal, é uma área que sairia muito bem, não sei o quê. E aí eu tive, assim, algumas tentativas, mas eu já vi logo de primeira que não funcionava e tal. Até que em 2024, então, eu estava aqui, na minha vida de desenho humano, traduzindo os livros com a Melis, fazendo as minhas análises, né? Vivendo aqui a minha estratégia projetora. E eu recebo uma mensagem de um cliente, que eu já tinha feito o mapa dele, né? O mapa numerológico dele, um manifestador. Ele fala: eu tô passando aí pro sul, tá? E eu tô com um projeto que eu vou fundar lá na Amazônia. E eu queria que você fizesse a numerologia do projeto. Mas eu queria te mostrar pessoalmente, porque eu vou estar em Floripa. Falei: ótimo, tá? Pode ir no Café Cultura? Tá, tá, pode, vamos, vamos. Fomos no Café Cultura, fui encontrar esse cliente presencialmente. Ele começou a me falar do projeto, eu me encantei pelo projeto, que era uma ONG, né, que estava sendo aberta na Amazônia. E, mas era uma ONG que envolvia o turismo também. Então, essa ONG levava pessoas, né, para viajar, vendia pacotes de viagem e parte desse recurso ia para proteção da floresta, para preservação das florestas, que na época estava tendo bastante queimada, tava aqueles incêndios assim extensos lá, então tinha muita gente se mobilizando, né, enfim, para poder, né, ajudar a situação que estava lá. E eu achei incrível a ideia, porque eles tinham tudo estruturado já, assim, eles já tinham ido para lá, eles estavam bem avançados com, né, com o projeto. Enfim, que eu me envolvi ali e tal, e eu adoro viagem ecológica. Então, eu já fiz muita trilha, eu adoro viagem nesse estilo, né? Bem no meio, pro norte do Brasil, pro Nordeste, eu já fui muito, gente. Só pra Bahia, eu já fui 10 vezes pra Bahia, Chapada. Então, quando eu vi, assim, o projeto, eu me encantei, né? E aí eu me envolvi tanto ali com a parte visual, com o nome e tal, com essa orientação, que eles acabaram me convidando para trabalhar na ONG e me convidaram para ser presidente da ONG. E eu aceitei. E aí, nesse mesmo ano de 2024, eu fui para a Amazônia, em outubro, para conhecer, né, lá de perto, para conhecer a pousada Tucuna, que é essa pousada que eu trabalho então até hoje, compreender como que tudo funcionava.
E aí, isso foi em outubro. Em janeiro de 2025, a gente foi para uma feira de turismo na Suíça para promover a Amazônia lá. Enfim, essa ONG me abriu muitas portas mesmo, assim. Foi um trabalho mais profundo em termos, assim, de representar mesmo, sabe? O Brasil e o turismo e trabalhar com as pessoas com um propósito e aí já envolvendo algo tangível de volta. Porque nessas alturas do campeonato, eu estava há 15 anos, praticamente, nessa coisa digital e essa coisa, né? Ou era fotografia, fora o período ali da cantina, na academia, muitos anos, né? Dentro das telas da máquina. Então, voltar para essa coisa concreta, para um produto, né? Voltar a vender um produto, que é o que eu sempre tinha feito, me deu muita realização. Me trouxe muito sucesso. Mas enfim, que eu voltei da feira, né, em março de 2025, e mais uma vez ficou too much para mim. As responsabilidades como presidente, o tanto que eu estava trabalhando, me esgotou, entende? Era muito para mim. Fora que teve algumas divergências de propósito ali, enfim, e eu saí, né, então, da presidência, e acabei saindo da ONG também. E, e dei um tempo e fiquei bem chateada. Inclusive, entrei numa depressão porque eu voltei de viagem em março de 2025. Aí fiquei mais um tempo na Europa, né? Depois daquele período sabático em 2023. Aí fiquei quase 2 meses de volta na Europa, no começo do ano de 2025. Lá na Suíça, de volta, mesmo roteiro. Itália, eu tenho casa, família na Itália. E aí, quando eu voltei para Floripa, eu fiquei bem abalada, assim, de ter saído, porque dessa vez eu sentia como se eu tivesse abandonado um filho, porque eu ajudei a parir essa ONG, né? E eu que queria tanto ter filho, né? Queria tanto. Então, realmente foi uma gestação, assim, e foi muito difícil pra mim, né? Deixar eles e tal. E foi aí que eu precisei de um tempo, né? Graças a Deus ali eu estava organizada financeiramente, então eu voltei, mas eu fiquei em março e abril, assim, bem introspectiva. Foi aí que eu comecei a surfar, porque eu precisava de algo que me tirasse de dentro daquela escuridão que eu estava mais uma vez. Mais uma vez os questionamentos. Eu tive o convite, por que que eu tô amargurada? Por que disso? A minha intuição disse sim. Entra todos aqueles questionamentos. Gente, eu sofri tanto com essa saída dessa ONG. Eu sofri num nível que eu não tinha sofrido nem na minha separação. Porque eu me envolvi muito, assim. A Amazônia, quando eu tive na Amazônia, o rio da Amazônia, as pessoas, assim, eu me conectei muito com eles, assim. Aí no surf eu encontrei a minha cura para aquele momento ali, porque daí eu comecei a surfar e daí eu vi que eu tinha que superar os meus medos. Então o surf ele chegou num momento assim para mim, nossa, para mim despertar mesmo, né, pro meu corpo de verdade, assim. Tipo, o surf ele veio assim no momento dos 7 anos, assim, tipo no alinhamento mesmo, porque todo o processo com a água, né, e eu trabalhando nesse lugar com a água e todas essas mudanças que eu passei, que eu compartilhei com vocês, aconteceram em lugares com água, né? Lá em Miami, depois Floripa, aí Amazônia. Então eu tive esse chamado ali, aí à medida em que eu fui, né, vencendo os meus medos, aprendendo a nadar, aprendendo a varar arrebentação, fui fazendo os novos amigos, eu fui me reconectando, fui me empolgando, e daí veio o alinhamento real. Então surgiu o convite, Jaque, por que que você não monta uma comunidade, um site agora, um lugar onde as pessoas possam, né, ter desenho humano, leva teus vídeos para lá, você não tem um site ainda, e eu, é verdade. Então, né, comecei a trabalhar no Alinhamento Real, que é o site que vocês, né, têm hoje. E daí nisso, o seu Alcides, que é o dono da pousada, lá na Amazônia, ele me convidou para trabalhar
diretamente com a pousada, sem ONG, sem nada, né? Ele me convidou para ele tem um projeto, ele me apresentou o projeto de expansão, porque ele tem outros terrenos em Santarém, no Pará, tudo em área turística. E ele é um gerador, seu Alcides tem 9 centros definidos no desenho dele. E gente, na verdade, ele não me convidou, ele praticamente implorou para que eu continuasse trabalhando na pousada. E eu aceitei. E aí eu aceitei, negociei, obviamente, um salário com ele, porque há muito tempo, assim, eu, né, como projetora, viver das análises e tal, para mim é muito confortável, assim, ter um salário fixo, desde que eu possa fazer dentro dos meus limites projetora, né, dentro do meu tempo. E era algo que eu queria muito, assim, eu desejava muito, assim, ter uma renda, né, fixa, assim, que pelo menos cubra, né, os meus gastos básicos e tal. Então era algo que eu queria e aconteceu, né, veio, e aí a gente entrou num acordo, e aí eu coloquei, né, claro, as minhas condições, o quanto que eu poderia me dedicar e tal, e apresentei a minha proposta de longo prazo, há 3 anos. Então eu pedi 3 anos, né, para poder fazer as coisas que a gente precisa lá. E eu me dei muito bem com eles, me dou muito bem com eles. Alcides era o nome do meu avô, né? Não, desse meu avô, dessa história que foi contada. Nada é coincidência. E eu trabalho então até hoje, né? Continuo trabalhando lá. Depois que eu assumi a parte comercial, a identidade visual deles, mudei todo o website, eu cuidei de toda a parte visual. Triplicamos o nível de reservas. Até por conta de eu falar 2 línguas e tal, então eu consigo colocar eles, né, no mercado, enfim. É um trabalho muito leve, muito gostoso. Ele já me convidou para ser sócia de lá. Ainda não aceitei esse convite porque eu não tenho o dinheiro, mas espero ter, porque ainda se tiver alguém, algum investidor assistindo aí que queira investir em turismo na Amazônia, agora vocês já sabem quem convidar, quem chamar. Pessoas muito honestas, muito trabalhadoras, pessoas que muito criativas, que até 10 anos atrás não tinham nem luz elétrica, até 4 anos atrás não tinham internet, né? Então, pessoas assim muito, muito inteligentes. São as pessoas mais inteligentes que eu acho que eu já lidei em termos de fazer limão com uma limonada. Então, a pousada tem uma história muito legal. E hoje eu pretendo ficar, então, nesse momento, né, no turismo e com o autoconhecimento e, né, pontualmente trabalhar num projeto com um cliente ou um outro cliente que me convida, né, para trabalhar nessa parte visual, enfim, para levar a minha frequência criativa para levar essa frequência criativa para eles. Nesse trabalho lá com a Amazônia é um trabalho que me dá muita liberdade para eu experimentar o meu desenho. Então, quando eu voltei, gente, pro Maia, para a civilização, para a matéria, é muito legal, porque esse trabalho, ele é um trabalho que me fez voltar para essa coisa do comércio mesmo, né? De uma forma muito consciente. Porque eu entrei em crise, por exemplo, na terapia. Então, medicina e a terapia são 2 áreas que me dá muita crise, porque eu não consigo ter algo que eu precise que as pessoas estejam ruins, né, doentes, para que eu possa ter cliente. Então, para mim é algo que não consigo. É uma coisa que não tem, eu não consigo lidar com isso, né? Então, eu fui conhecendo no meu desenho, por esse ambiente cozinha, o quanto o lazer, o entretenimento, seja produto ou infoproduto, que realmente leve as pessoas para o futuro, que realmente traga algum tipo de prazer para a vida delas. E o desenho humano traz isso, ele traz choque no começo, mas ao longo dos anos, ele te traz muito prazer. Prazer de estar no seu próprio corpo, de pertencer ao seu próprio corpo. Então, quando eu comecei a ver
a contribuição que eu levo para eles quando eu faço toda as campanhas, né? Porque eu crio campanhas de marketing, cuido da mídia social e eu, como eu disse, né? Eu vejo o dinheiro entrando porque eu vejo, né? O dinheiro entrando lá e entrando através de conexão, de momentos em que as pessoas, né, saem da vida agitada para ir para um lugar onde só entra barco, onde não passa carro, onde não tem poluição, onde as pessoas realmente conseguem se desligar, né, do barulho do mundo. Então, para mim, isso encheu meu coração de alegria, né, o meu corpo, minha aura de sucesso, porque a quantidade de pessoas, sei lá, tem uns 20 funcionários, mais ou menos, na pousada, então eu saber que não é eu que estou fazendo, né? Não é eu que estou gerando, não estou executando o trabalho em si físico lá, mas eu estou envolvida, né, de alguma forma, levando a minha frequência ali sem me desgastar, porque é um trabalho de todos os trabalhos que eu já tive. Esse trabalho que eu faço lá, gente, é impressionante, assim, parece que é um tempo que não existe, parece que é uma janela do tempo, né? Quando eu sou muito organizada, assim, no meu dia a dia, então eu tenho os dias que eu só resolvo coisas da pousada, embora eu tenha um WhatsApp Business, que eu olho todo dia, né, para resolver as coisas de lá, mas na semana eu divido a semana, né, em 2 dias, só para eu me dedicar para as coisas da pousada, né, me dedicar. Aí eu não falo de desenho humano, nem respondo cliente, nada, e 2 dias em que eu me dedico só para o desenho humano. Eu respondo clientes, meus atendimentos, mando material, né, tudo, e funciona muito bem. E ainda me sobra tempo para eu fazer o que eu estou fazendo aqui. Ainda me sobra tempo para surfar, para, né, cuidar da minha saúde, me exercitar, fazer minhas coisas, gravar os conteúdos, estar presente aqui no Instagram também, quando é correto, né? Então, tudo isso a gente vê que tem todo um caminho próprio. Por que que eu contei tantos detalhes? Por que que eu estou trazendo tantos detalhes e estou me alongando tanto nessa série? Porque o que se vendem por aí de desenho humano, as promessas que se fazem, o desenho humano ele não é a lei da atração. Ele não é um experimento que você vai entrar nele e que você vai ter um tempo, uma meta para você encontrar o amor da sua vida, o trabalho da sua vida ou a casa da sua vida. O desenho humano, o que ele traz ao longo desses 7 anos é o alinhamento. E é justamente essa sutileza de que vocês veem cada um desses fatos que eu fui contando para vocês. Em nenhum deles eu acordei, peguei meu telefone e falei, eu vou fazer isso. Entende? Vou falar com essa pessoa. Entende? Eu estava ali vivendo, simplesmente vivendo. E esse trabalho, então, hoje com o turismo, ele conseguiu romper uma barreira que a minha mente tinha criado ao longo desses anos todos e que tinha a minha intuição dizia que não era o meu caminho. Por exemplo, esse caminho do autoconhecimento, da aparência. Então, desde quando eu comecei a trabalhar lá com a astrologia, com a numerologia lá, né, que eu falei lá de Miami, eu nunca me identifiquei, por exemplo, de ficar isolada, de comunidade alternativa, ou de mudar minha aparência, sei lá, ser mais mística, ter aquela aparência mística. Eu continuei a mesma pessoa em termos de aparência, entende? E isso era muito forte para mim, porque essa parte, né, de estar ali na matéria, de estar ali no Maia, é algo que eu gosto também, dessa vida urbana, onde as coisas estão acontecendo, onde tá tendo comércio, onde o dinheiro tá sendo trocado. E aí depois eu fui ver que isso está muito relacionado com o ambiente cozinha também, né? Onde as coisas estão cozinhando. Então, se cria, né, muito erroneamente em torno do projetor, que o projetor ele está aqui para viver sua vida, para obter os seus recursos, somente orientando pessoas. Então, o fato de nós termos essa habilidade de orientar, de guiar,
é através da nossa habilidade, né, de entrar na aura do gerador, ter essa leitura no sacral de eficiência e de acordo com as nossas definições, então, cada projetor vai ser de um jeito. Então, de acordo com as nossas definições, a gente vai levar a nossa orientação para aquele sacral, para aquele gerador. E nunca é dizendo para a pessoa o que a pessoa tem que fazer, e sim abrindo um espaço através da pergunta fechada de sim e de não, para que o próprio gerador ele chegue na resposta sacral dele, para que ele reconheça no corpo dele o que ele tem que fazer. Então a gente conduz a energia para que o gerador tenha essa experiência, e então ele obtenha eficiência, lá satisfação no corpo dele. Mas não é que nós estamos aqui para dizer que a gente sabe o que o outro tem que fazer. Isso é uma distorção enorme, e uma enorme de uma arrogância. Outro erro fatal é que todo projetor tem que só trabalhar com autoconhecimento. Sim, todo projetor, o ideal é que a gente desenvolva trabalhos intelectuais e que a gente não esteja nunca na linha de frente, na linha operacional. Isso é fato. Mas nós vamos ter excelentes arquitetos projetores, excelentes engenheiros, excelentes cientistas projetores, tá? Então, nós projetores, nós estamos aqui para a gente atuar em diversas áreas. Não é somente orientando pessoas no sentido de autoconhecimento. Então, existe essa camada em torno do projetor, que o projetor está aqui para ajudar a humanidade, salvar a humanidade. Gente, tudo isso tem que ser tirado em torno dessa estrutura projetora. E o projetor, cada projetor único individualmente, então compreender, né, quais são as suas reais definições e ali dentro, através dos seus convites, você operar na sua área de atuação, na sua especialidade, de acordo com os seus canais, sempre sabendo quando o suficiente é suficiente. Entende? Isso não significa que você tenha que se tornar um sacerdotisa, um sacerdote, um guru, um mestre ascensionado. Entende? Você só precisa fazer o que você faz, ser especialista na sua definição e fazer bem feito e parar antes da exaustão e se expressar, porque o fato de você ter que aguardar um convite não significa que você tenha que viver escondido. Quando Simone me convidou, quando Meris me convidou, quando Marcos para a ONG me convidou, quando o professor na escola de inglês me convidou porque eu estava ali expressando o meu ser, eu estava ali sendo autêntica, vivendo como eu mesma. Como eu disse, já tinha passado por bastante terapia e centro espírita, então eu já não me escondia de mim mesma. Então eu tinha, né, essa coisa de falar das coisas que eu gostava sem muita pretensão. Não houve convite, né? Porque eu tava ali, posicionada. É igual quando a gente pega onda, né? Até a gente pegar a onda, você tem que estar posicionada, você tem que passar por várias, tem que estar no lugar certo, na hora certa, senão você não pega a onda. A onda passa por ti, você fica lá vendo a onda passar. Então tem muito projetor vivendo assim, e muita gente, né, recebendo orientação errada de projetores que estão dentro dessa bolha de vaidade, né? Achando que a vida deles é dizer o que eles sabem o que é melhor para o outro. Isso é um erro, tá? Então, cuidado. Cuidado porque nós projetores, né, a gente tem as nossas possibilidades no plano material. Sim, vão ter projetores excelentes, terapeutas, né, excelentes analistas de autoconhecimento, e vão ter projetores que são excelentes em outras áreas também. Tá? E é isso que eu estou vivendo agora nessa fase da minha vida profissional. Tanto no desenho humano, tanto aonde eu cheguei hoje como analista, né, trabalhando com empresas, inclusive, com empresários, né, que começam a olhar para os funcionários com outras lentes,
Não com análise de Big Five, tá, gente? Porque eu não faço essa análise também. Eu digo com empresas que eu atendo os donos das empresas e quando eles descobrem que possivelmente, né, a maioria dos funcionários deles são geradores, então a forma deles se comunicarem com as pessoas também muda muito e com casais também, né, dado toda a história, a experiência de vida, mas também, né, no meio do turismo está se abrindo essa possibilidade para mim de, né, obter esses recursos, de ter, né, essa entrada dessa renda, que é uma renda que me ajuda muito, e de ter essa visão de futuro, né, de participar de algo também sendo construído, não por mim, mas pelos geradores, mas estar participando, né, caminhar de uma forma transáurica na construção das coisas. E fica cada vez mais claro o meu papel, né? Qual é o papel do projetor? Qual é o meu papel do projetor nessas áreas que eu vou estar recebendo esses convites e que não sei por quanto tempo, né? O desenho humano certamente é um, como eu disse, que vai estar na minha vida para sempre. Agora os outros, eu não sei quanto tempo vai durar, né? A minha, o meu papel, a minha liderança na pousada, eu não sei quanto tempo vai durar, até onde que isso vai me levar, mas hoje é o que está acontecendo e que está, né, acontecendo de uma forma muito fluida, muito leve. Então, por isso, eu posso afirmar que o projetor que aprende, né, a esperar e aprende que existe magia na espera, existe magia na espera. Que a gente pensa que a espera não há movimento, mas há movimento, porque a nossa aura trabalha. Quando o projetor não está obstruindo a aura dele, se ocupando, indo atrás, encontrando resistência, querendo criar, querendo gerar algo do zero, querendo ser um manifestador, um gerador de energia. Quando você aprende, então, a sossegar e a confiar que a sua aura trabalha, que a sua aura obriga as pessoas a te convidar quando você está vivendo o que é correto para você, como é correto para você, dando o tempo que o seu corpo precisa para o descanso, para os intervalos, finalizando aquilo que tem que finalizar, porque tudo tem prazo de validade. Nós, projetores, precisamos aprender e aceitar que um convite, ele tem tempo de validade. Ele chega e ele expira, principalmente o projetor esplênico, como eu. Ele tem prazo de validade. E tudo bem, vão vir outros, entende? Mas é muito importante que a gente tenha, né, esse alinhamento com nós mesmos, né, e esse protocolo de a gente não permanecer aonde nós não somos reconhecidos e aonde existe a amargura. Então, eu vejo que na minha trajetória profissional, essa minha rebeldia, né, que começou desde lá, né, da escola, desde a infância, está muito ligada à minha intuição esplênica. É algo muito forte a minha intuição, assim, mesmo que a minha mente tente tomar o comando, essa intuição, esse instinto sempre falou mais alto. E eu sou muito grata, né, pelas vezes em que eu consegui vencer os medos de que eu não ia conseguir outro trabalho, de que eu não ia conseguir outra casa, de que eu não ia conseguir, né, outro namorado, talvez, porque hoje o que a minha mente, hoje meu maior medo quando eu vejo esses asilos que tá na moda, sabe? Que hoje os velhinhos não vão mais, né, para asilo, eles estão comprando tipo condomínio, aonde todo mundo se encontra e tal. Aí às vezes a minha mente vem, eu falo, ai, será que eu já não vou pensando em comprar um desse? Porque se eu não tiver filho, se eu não casar, falei, com quem que eu vou, né? Quem que vai, com quem que eu vou estar? Qual que vai ser minha rede? Falei, de repente já não é alguma coisa. Olha o que que a minha mente me conta. Mas a minha mente, ela pode falar o que ela quiser. Ela vem com essas histórias que eu deveria pensar em ter o meu lugar, né, no condomínio de velhinhos, porque eu vou ficar solteira pro resto da vida. Mas a decisão, gente, é outra coisa.
Então, a sua mente, ela pode contar a história que ela quiser. Mas aí, decidir, tomar a iniciativa, permanecer na sua estratégia, na sua autoridade, mesmo que a tua mente está lá te massacrando, dizendo faz, 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 tentando prever o teu futuro, isso, voltar lá para a estratégia e falar, a decisão pessoal, chegar nesse lugar de não decidir ou decidir de acordo com a sua autoridade interna, isso leva 7 anos. Por isso vale a pena vocês ficarem no processo e confiar. Confiar. Deixa a coisa acontecer. Deixa até o último segundo. Confia. Confia que o que for teu chega na tua geometria. E por último, então, eu queria deixar aqui para quem não me segue ainda, tá? Esse aqui é o Instagram do Sistema de Desenho Humano, né? Para o pessoal do YouTube aqui. Então, esse é o Instagram, que vocês podem acompanhar bastante. Eu falo muito no Stories, tá? Trago muita coisa nos Stories dia a dia aqui. O meu Instagram, ele é bem mexido nos Stories. Aí, o meu Instagram pessoal, hoje ele tá bloqueado, tá? Mas quem quiser me adicionar lá, pode adicionar lá. Porque eu tô arrumando ele, como eu falei, né? Eu tô arrumando ele para ele ficar depois para esse meu trabalho. Enfim, eu não sei onde vai me levar essa história com a Amazônia. Então eu tô arrumando aqui, mas aqui vocês podem ver, ó, nos destaques vai ter algumas fotos. Esse Instagram também é novo, tá? Esse aqui do esse meu outro pessoal, porque eu abri ele só em 2019, depois que eu me separei, porque o que eu tinha antes tinha muita coisa do meu passado, muita. Aí, para eu não ter que, tipo, os amigos que tinha em comum e tal, para eu não ter que, sabe? Eu preferi pagar o Instagram e daí eu abri esse novo, que então é de 2019 para cá, né? Quando eu recomecei a minha vida, que é os meus dois cachorrinhos. Então ali vocês vão ver alguma coisa das minhas viagens, né? Bem da minha vida pessoal mesmo. A época do yoga, tá? Então eu tive uma época ali que eu era muito dedicada pro yoga, asanas assim intensos, me contornava inteira, minha época vegana, vegetariana, enfim, tá? Aqui tem coisas que se vocês querem ver, aí aqui mais para baixo vocês vão poder ver o trabalho da Amazônia que eu fiz lá então, a feira, né, na Suíça. Aqui, ó, vocês vão ver ali, vai ter um pouquinho do trabalho lá da Amazônia. Tem poucas coisas, porque eu não consegui postar muito na época. A gente postava mais no da ONG, né? Então, minha mesmo não tem muita coisa ali. Mas vocês podem ver alguma coisa, tá? Foi um projeto bem legal. Foi, assim, o projeto fora da área do autoconhecimento que eu mais curti fazer, assim, aqui eu falando no final da feira. E aí eu trabalhei em toda a parte criativa do stand, sabe? Foi bem legal. Aqui foi a viagem para a Amazônia, tá? Enfim, aqui embaixo vocês vão poder, né, ver algumas em fotos no meu Instagram pessoal, alguns momentos, né, dessa jornada que eu compartilhei com vocês. E quem quiser também seguir, né, a Pousada Tucuna, aí vocês vão procurar por Tucuna Jungle Lodge. Aqui tá o da pousada, tá? Que é essa pousada que eu cuido de toda a parte do turismo, das reservas, das campanhas. Então, já que eu falo que é minha vida paralela, tá? Então aqui tá a minha tribo, literalmente, né? A minha tribo na Amazônia, minha rede na floresta amazônica. A pescaria esportiva lá, né, é o que mais leva dinheiro para eles, né, o que mais movimenta o turismo. Algo bem caro, assim, né, os pacotes de pesca e tal. É uma prática do pesca e solte, né, porque pega aqueles peixes gigantes lá e eles soltam depois de volta o peixe no rio. Então, isso daqui eles acham maior graça e as pessoas pagam, enfim, fortunas para viver isso lá.
E é isso, então vocês podem seguir lá, quem quiser dar uma olhada, né, no site, fui eu que criei toda, quando eu peguei, né, eu cuidei de toda a imagem visual deles, reestruturei e fiz do zero, praticamente. E é isso, só queria apresentar um pouquinho, né, então, do que eu faço, né, além aqui do desenho humano. E tem um vídeo de entrada aqui, não vai carregar agora, porque já tá acabando a bateria do meu notebook, então tá um pouco lento aqui para carregar os arquivos. Mas aqui vocês podem entender um pouco desse trabalho que eu faço, né, de construção de identidade visual, né, seja de uma pessoa ou seja de um produto. Então, tudo que tá aqui foi criatividade. Inclusive eu tô aqui, ó. Então, eu queria compartilhar com vocês, para vocês me conhecerem, né, um pouquinho, um pouco mais, além do que tá só no Instagram do Sistema do Desenho Humano. Mas no Sistema do Desenho Humano em si, tem bons presságios aí, novidades aguardam para toda a comunidade de desenho humano do Brasil inteiro. Nós teremos novidades aí para os próximos meses. Não posso falar ainda do que se trata, mas acompanhem que em breve vocês vão saber as boas novas dessa nova empreitada que eu tô prestes aí a entrar dentro do desenho humano, né? Sem áreas novas por enquanto aqui para essa projetora, tá bom demais, né? De atividades.